Bom, gente, agora 10 horas e 1 minuto. Vamos direto agora falar sobre política e economia que andam juntas na pauta de Brasília. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera apresentar até a tarde de hoje a alternativa ao aumento do IOF. Segundo ele, faltam apenas alguns detalhes, já foram discutidos ontem com líderes do Congresso, presidentes do Congresso e também da Câmara e do Senado, e também com líderes e ministros. E agora, claro, instância decisória, falar com o presidente Lula. E aí, depois dessa reunião, está tudo sendo tratado e o Haddad falou nessa manhã. Vamos direto com o Eric Rianelli, que está direto do Palácio do Planalto, mais cedo, estava na coletiva do Haddad, fez as perguntas ali essenciais sobre esse assunto. Agora, Eric, duas coisas. Primeiro, claro, quero que você traga para a gente os detalhes do que já foi dito. E a segunda coisa é que está para começar aí no Palácio do Planalto uma coletiva do presidente Lula. Na verdade, deve ser aquele modelo quebra-queixo que a gente fala, né? Perguntas e respostas aí no Palácio do Planalto. Conta mais, por favor. Bom dia. Oi, Camila. Bom dia para você, para Dani, Leilane e todos os assinantes. Primeiro, falando do presidente Lula. A presidência da República convocou os jornalistas, convidou para uma entrevista coletiva que começa a qualquer momento aqui em cima, no Salão Leste. Lula não tem um anúncio específico, deve responder aí perguntas dos colegas jornalistas. Nos mesmos moldes de uma entrevista coletiva que aconteceu no início do ano, quando o ministro Sidônio assumiu a Secretaria da Comunicação Social. Lula embarca no fim do dia para a Europa. E antes desse embarque, ele tem um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lideranças do governo, também os presidentes das duas casas, Câmara e Senado, para bater o martelo sobre a proposta de um pacote estruturante em relação a gastos e também outras medidas de mais curto prazo que tenham um efeito na arrecadação e são uma alternativa, portanto, ao decreto que o governo publicou, aumentando o IOF. Ontem, o ministro falou sobre corrigir distorções do sistema financeiro, pode ter algo nesse sentido. Haddad respondeu uma pergunta minha sobre como esse pacote é composto. Ele explicou que trata-se de uma proposta de emenda à Constituição, também um projeto de lei complementar bastante amplo, vai ter muita coisa dentro desse texto, e há ainda uma avaliação sobre a possibilidade de uma medida provisória para fazer ajustes ali imediatos, porque medida provisória tem força de lei e começa a valer assim que editada, que é publicada no Diário Oficial da União. Ontem teve um encontro entre Haddad, os presidentes da Câmara e do Senado na residência oficial do Senado. O ministro falou também que o encontro foi muito bom, que houve bastante convergência entre as visões da Fazenda e dos dois presidentes e que, portanto, faltam apenas ajustes finos, ajustes mínimos, e o ministro da Fazenda espera, portanto, ter ali a palavra final do presidente até no máximo às 3 horas da tarde. Isso porque Lula tem a agenda hoje aqui no Palácio Planalto, termina mais cedo porque ele embarca às 8 da noite. Entre os destaques, outros destaques do que o ministro disse, ele falou que o fato da ministra Gleisi e dos líderes José Guimarães e Jacques Wagner estarem nessa reunião ontem dá ao Ministério da Fazenda um respaldo político muito importante. E uma sinalização importantíssima que passou até despercebida, é que Haddad falou que esse pacote de agora, ele tem um impacto maior do que o pacote que o governo anunciou no fim do ano passado, que foi analisado pelo Congresso, muita coisa mudou. No ano passado, em novembro, quando esse pacote foi anunciado, o ministro da Fazenda falava num corte de despesas de 15 bilhões de reais. Se ele está falando agora num impacto maior do que esse pacote, então essa cifra aí pode passar de 15 bilhões de reais. Então a gente está falando de medidas de curto prazo para que o governo consiga cumprir a meta fiscal, que está mantida para 2025, a meta zero, e medidas estruturantes relacionadas a gastos e tudo mais, essas de médio e de longo prazo para 2025. Seguintes. A gente tem um trecho do que disse o ministro da Fazenda agora há pouco, na entrada do Ministério, e vamos assistir agora. Nós conseguimos apresentar ponto por ponto daquilo que já tinha sido sugerido por alguns parlamentares, dentre os quais os próprios presidentes das duas casas, já com uma estimativa de impacto sobre as contas públicas, benéfico para as contas públicas e estrutural. Ou seja, não é uma coisa para resolver 25, é uma coisa que tem impacto duradouro ao longo do tempo. E creio que hoje nós vamos ter uma reunião com o presidente da República bastante produtiva, porque nós chegamos a um entendimento, pequenos detalhes para serem arbitrados, de fato pequenos,
Eu penso que o plano de voo está bem montado. Vamos todos hoje, antes da viagem do presidente, apresentar a ele todos os pontos.